Você tem dúvidas sobre o uso da crase? Então fica aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender a língua portuguesa definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje vou falar sobre crase. Se você ainda não está inscrito no canal Português Digital, faça isso agora. Eu garanto que você vai gostar muito. Vamos lá, então? Em primeiro lugar, é importante saber que crase é o nome que se dá à fusão de dois sons vocálicos. No caso da sintaxe, é a fusão de dois As. Ela é representada pelo acento grave e, se não for bem usada, pode até mudar o sentido de uma frase e prejudicar a clareza de seus textos. Por exemplo, se eu escrevo "Ela riu a Fafá de Belém" com crase, indica que ela deu uma risada gostosa como a da Fafá de Belém. Mas quando eu escrevo "Ela riu a Fafá de Belém" sem crase, indica que Fafá estava passando e ela sorriu para a Fafá. Viu como muda o sentido da frase? Pois bem, a crase é um recurso gráfico da escrita, não da fala. Por isso não fale "vou à escola", está errado. Fale apenas "vou à escola", com acento grave no A. O fenômeno linguístico da crase pode ocorrer quando temos um verbo ou um nome que peça a preposição a. É bom lembrar que nome na língua portuguesa refere-se a três classes gramaticais: os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Então, dando continuidade, temos um a, que é a preposição, somada a outro a, que pode ser um artigo feminino, ou um a, que é um pronome demonstrativo, ou um a, que faz parte dos pronomes relativos a qual e às quais, ou um a, que inicia os pronomes demonstrativos, aquela, aquele e aquilo. Vamos aos exemplos? No caso dos verbos, vamos pegar o verbo ir como exemplo, que pede a preposição a quando indica distância, um lugar próximo. E quando depois dele vier uma localidade que seja um substantivo feminino e que exija o artigo a, como a palavra praia, por exemplo, a família foi à praia ou eu vou à praia. É bom lembrar que os artigos têm de concordar com o substantivo em gênero e número. E se escrevermos "vou às praias" no plural, é obrigatório o uso do acento grave indicativo de crase. Mas se eu escrever "vou a praias" com o a no singular e o substantivo no plural, não há crase, pois não há artigo, apenas a preposição a, que não varia em gênero e número, ou seja, não vai para o plural. Como eu já falei, o fenômeno da crase também pode ocorrer quando o verbo ou nome pede a preposição a e a palavra seguinte é um pronome demonstrativo que seja a ou que comece com a, como aquele, aquela e aquilo. Por exemplo, fui àquele lugar. Repare que o verbo ir pediu a preposição a e o pronome demonstrativo aquele começa com a. Então, coloque aí o acento grave indicativo de crase. No caso de ser usado apenas o pronome demonstrativo a, fique atento, pois esse pronome é usado para evitar repetição de termos já mencionados, como ocorre no seguinte período: não me refiro àquela casa, mas à que está aqui na rua. Repare que em vez de eu repetir a palavra casa, já citada anteriormente, eu apenas usei o a, um pronome demonstrativo. E como o verbo referir-se pede a preposição a crase é um caso obrigatório. Ainda temos o caso em que o verbo ou nome pede a preposição a e há orações que iniciam com os pronomes relativos a qual ou às quais, como na frase "ali está a casa a qual me referi". Note que quando temos um pronome relativo, a preposição é pedida por verbo ou nome que venha depois desses pronomes, como na frase citada, em que o verbo referir-se pede a preposição a. Esses são os casos em que ocorre a crase. Como este assunto é extenso,
ainda virão 2 vídeos na sequência. Um vídeo para tratar dos casos obrigatórios e dos casos facultativos. Os casos obrigatórios são aqueles em que, mesmo que não haja verbo ou nome que peça a preposição, nós temos de usar o acento grave indicativo da crase. E os casos facultativos são aqueles em que podemos ou não usar a crase. A seguir, vou publicar um vídeo com os casos em que não se usa a crase de jeito nenhum. Aguardem esses 2 vídeos, serão os 2 próximos vídeos publicados. É importante saber usar a crase, pois é um assunto que sempre é pedido em concursos públicos, vestibulares, Enem. Você gostou desse vídeo? Então dê um like aqui para mim, faça um comentário aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Se você não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora. E não se esqueça de acionar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, principalmente os que fazem parte dessa sequência de crase. Um beijinho e até breve!